Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade falando sobre o período militar no Brasil e aí a gente vai aprofundar um pouco falando sobre a questão econômica. Então, o que caracterizou o período econômico da ditadura militar? Então, a gente precisa iniciar dizendo que foi um período muito inicialmente positivo para o país, mas isso não se sustentou. Então, o governo militar ele investiu muito no desenvolvimento acelerado e rápido, ou seja, para criar uma política e uma imagem muito positiva para as pessoas. Então, a abertura do capital estrangeiro, a facilidade de fazer empréstimos, o aumento da dívida externa para construções e grandes empreendimentos desse período se caracterizaram, era chamado de o milagre econômico, ou seja, a criação de indústrias, e algumas indústrias não davam lucro a curto prazo. Então, tudo isso foi caracterizando esse período. Então, iniciou um aumento de emprego, um desenvolvimento econômico que não se sustentou. Por quê? Porque aumentou o número de empréstimos, foi um período onde iniciou os pagamentos, onde popularizou os pagamentos, a prestação, os boletos, onde facilitava-se os empréstimos e se estimulava isso. Estimulava-se a busca e a compra dos bens de consumo, como televisão, automóvel, e isso foi criando uma bolha. A gente precisa entender que o governo precisa, com esse grande incentivo fiscal, esse grande incentivo econômico, o governo tinha que ter caixa para isso. Só que ele foi buscando dívida, aumentando a dívida externa também para a construção de grandes empreendimentos, como a Ponte Rio-Niterói, também como a Transamazônica, e isso foi causando impacto. A gente precisa também entender que foi nesse período que foi construídas as duas usinas nucleares do Brasil, em Angra, e isso foi contribuindo de forma assertiva para o aumento da dívida externa, para uma instabilidade econômica no país, ou seja, não havia estabilidade para investimento, o setor econômico começou a desacelerar, o emprego e o salário teve que ser congelado, ou seja, eles teve que fixar o salário para que mantesse, ou melhor, para que segurasse os empréstimos, porque uma vez que o salário fosse volúvel ou fosse tendencioso a crescer, a dívida externa iria aumentar, a dívida interna também, e teria mais dificuldade com relação aos empréstimos, a possibilitar empréstimo à população e às empresas. Então, o que aconteceu foi o milagre econômico gerou emprego, gerou uma boa imagem no início, mas isso não se estabilizou por causa da busca por resultados rápidos de forma não planejada. Então, o milagre econômico se baseou muito nesses contextos. Um investimento rápido, com pouco retorno, com um alto número de consumo incentivado pelo governo que não se manteve.